No programa de hoje, vamos falar sobre os exames genéticos para selecionar embriões com menor risco de doença e as questões éticas envolvidas. Temos também uma entrevista para tentar desmistificar a epilepsia e os novos tratamentos para a dor oncológica. E essa aqui é para quem sente dores nos joelhos, tornozelos, quadris durante atividade física. Saiba o que é, como prevenir e tratar a artrite. Tudo isso para você a partir de agora aqui no Rota Saudável. Você ouve Rota Saudável. Nosso assunto agora é a epilepsia. A gente vai tentar desmistificar essa doença. Estamos em contato com o neurocirurgião especialista em epilepsia, o Dr. Luiz Daniel Settle. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Bom, por que desmistificar a epilepsia? O senhor acredita que a gente ainda tem esse ranço relacionado à doença? Sem dúvida. A gente que lida no dia a dia com os pacientes, a gente vê que, apesar de estarmos no século XXI, muitas vezes os pacientes e a doença em si é tratada ainda com olhos de 100, 200 ou a mais anos atrás, e que as pessoas que não têm tem a um certo ponto vergonha de dizer que tem, e quem cerca eles, os amigos e tal, tem um preconceito originado da ignorância, do desconhecimento em relação à doença. O que é exatamente a epilepsia, doutor? Bom, a epilepsia é assim, o nosso cérebro, as células do nosso cérebro, os neurônios, eles se comunicam através de descargas elétricas. E a epilepsia nada mais é do que essas descargas elétricas anômalas, ou seja, elas não estão se comunicando, são descargas que não obedecem à comunicação normal, mas são o que ocorrem e que fazem com que algumas partes do cérebro funcionem de maneira errada. Por exemplo, a pessoa pode mexer um braço de forma involuntária e sem controle por causa dessas descargas. E quais são as causas? Então, a grande maioria dos casos a gente não conhece as causas, o que a gente chama de idiopáticas, são que a gente não consegue achar a origem. Ou nos que a gente consegue ver as causas, elas geralmente são secundárias ou a infecções, seja meningite, seja abscessos, ou a trauma craniano, tumores e outros tipos de acometimento cerebrais. Mas a grande maioria dos casos, a origem mesmo é desconhecida. E ela digamos, ela tem cura, ou a pessoa ela vai fazer um tratamento e controlar a epilepsia? A grande maioria das vezes estamos falando de controle. Existem alguns casos, algumas síndromes, principalmente que ocorrem na infância, em que a pessoa, caso a criança tenha a epilepsia, faz o tratamento com medicação e depois de alguns anos ela pode até parar de tomar a medicação e não volta a ter crise. Até difícil falar se é cura porque tomou a medicação ou se era uma evolução normal da própria doença, mas a grande maioria nós estamos falando de controle. O paciente faz uso de medicação, não tem as crises, mas porém ele precisa continuar essa medicação para o resto da vida. E tem como evitar as crises? Então, se a gente estiver falando de prevenir a pessoa ter epilepsia ou não, porque a gente não tem como saber. Agora, evitar, uma vez que a pessoa tem epilepsia, evitar as crises, basicamente é o uso da medicação. Embora uma pequena porcentagem, em torno de 30% dos pacientes, mesmo com o uso de mais de uma medicação, eles não conseguem o controle das crises. Mas, uma vez tendo a epilepsia, a melhor maneira de prevenir a crise em si é o uso da medicação. Eu acho que na infância, principalmente, né, para quem é epilético, tem esse medo constante, né, de ter a crise ali no meio dos colegas, no meio dos amigos. Tem esse componente emocional, não tem? Tem muito disso daí, é um pouco mais, traz um pouco mais de insegurança na infância, adolescência, principalmente adolescência, que tem uma fase de muita transformação, mas a gente vê que esse receio, ele vai a vida inteira com o paciente. Mas assim, por incrível que pareça, a grande maioria dos pacientes, eles se controlam bem com a medicação, né? Então, claro, tem esse receio, mas a boa parte deles, eles acabam não apresentando as crises, fazendo o uso correto e adequado da medicação. E existem graus de crises?
Graus, eu não diria assim. O que existe é, assim, dependendo do acometimento do cérebro, a gente tem o que nós chamamos de crises generalizadas, que são aquelas que essas descargas elétricas, elas anômalas, elas acometem o cérebro como um todo, e temos as parciais, em que elas acometem apenas um pedaço do cérebro. Sendo que a característica básica, assim, as generalizadas, o paciente perde a consciência, ele não sabe o que está acontecendo no momento da crise, e as parciais, aí sim, elas podem ser simples, quando ele está completamente consciente, ele pode estar movimentando involuntariamente um braço, por exemplo, ou tendo flashes, enxergando flashes luminosos, porém, ele está acordado. Se conversar com ele, ele responde, ele fala tudo, ou, que são as parciais simples, as parciais complexas, ele tem algum grau de embotamento da consciência. Ele pode ficar um pouco sonolento, um pouco mais lentificado, porém ele não está inconsciente. E aí o que deve ser feito? Quando você vê uma criança, um adolescente, né, uma pessoa tendo um ataque epilético, como identificar aquilo e o que fazer naquele momento? Bom, tem uma gama grande de manifestações, né, do ataque epilético. Talvez o mais conhecido, embora não seja nem o mais frequente, mas é o que mais chama a atenção, é a convulsão, ataque epilético, aquele paciente que perde a consciência, cai, se debate, às vezes tem uma salivação pela boca. Esse caso é o que chama mais a atenção, que a maioria das pessoas vê. Nesse caso é fácil você identificar, porque é nítido que a pessoa está apresentando alguma coisa. Nesses casos, primeiro, a epilepsia, o ataque epilético, se ele é autolimitado, ou seja, depois de alguns minutos ele passa sozinho. Então, nesses casos, o que você faz? Quando o paciente cai ao chão, perdeu a consciência, primeira coisa é afastar os objetos que possam machucá-los. Cadeira, mesa, vasos de flores, essas coisas que podem machucá-lo. Nunca colocar nenhum objeto na boca, às vezes a pessoa ela fecha muito forte, ela tem alguma característica dessas crises, uma contração muscular muito intensa, e a pessoa fica assustada porque está salivando, e existe aquela preconceito, aquela ideia de não, vai enrolar a língua, vai engasgar. Não, isso não vai acontecer. E se colocar alguma coisa na boca do paciente, como ele tem uma contração muito forte, ou se colocar o dedo pode machucar o dedo da pessoa, ou se colocar alguma coisa pode quebrar o dente do paciente. Então, nada disso a fazer. Lembrando que isso é autolimitado. Depois de alguns minutos vai parar, o paciente vai, depois de um tempinho, recobrar a consciência e voltar ao seu dia a dia. Nos casos mais, digamos assim, não diria mais leves, mas mais restritos, onde, por exemplo, o paciente se pega uma área da movimentação do braço, por exemplo, ele tem essa movimentação espontânea e incontrolada do braço, isso também não precisa fazer. Primeiro porque ele já vai estar consciente, né? Você vai estar conversando com ele, ele já geralmente sabe o que está acontecendo. E depois isso também dura alguns minutos e volta. Nesses casos não precisa fazer nada nesse momento. Claro, se alguém vir isso, é bom conversar com o paciente para saber se ele já sabe que tem esse problema, se ele faz tratamento, e se, no caso de não fazer o tratamento, não ter esse acompanhamento, sugerir que procure um médico, que faça os exames e inicie um tratamento o quanto antes. Tem alguma coisa que possa causar ou que possa até prevenir um ataque epilético, doutor? Se a pessoa está mais nervosa ou não, ou isso não tem a ver? Não. Digamos, os pacientes que têm epilepsia fazem tratamento, assim, o nervosismo em si não vai aumentar a chance de ter crise. Assim, basicamente, nos pacientes que fazem tratamento, o que aumenta a chance dele ter crise mais comum é não tomar adequadamente a medicação, porque esqueceu ou porque toma muito tempo e quer por conta própria parar. Isso é a principal causa. E, além disso, coisas que alteram a distribuição da medicação. Por exemplo, o paciente resolve tomar bebida alcoólica e isso mexe na distribuição da medicação no organismo, ou o paciente teve uma infecção grave, essas coisas podem afetar, ou ele não dormiu muito bem durante muito tempo, isso pode afetar a distribuição da medicação. Então, eventualmente, pode ter algum escape nas crises. Mas, em geral, os pacientes que fazem uso adequado da medicação, eles têm um controle muito bom. Bom, e aí, para a gente finalizar, eu acho que dá para
para lembrar, né, que essa doença que atinge cerca de 50 milhões de pessoas no mundo todo, a pessoa pode não só viver normalmente, levar uma vida normal, como muitos gênios, né, das artes, Machado de Assis, Dostoiévski, que tinham epilepsia, não é isso? Exatamente, assim, isso é mais uma prova para mostrar para a gente que, assim, apesar do grande preconceito que se tem a respeito da epilepsia, a grande maioria das pessoas, como eu falei, além de ter a sua doença controlada, lembrando que na época desses gênios, eles nem tinham a medicação que a gente tem hoje, eles tinham as crises e mesmo assim eles conseguiram criar obras fantásticas. Hoje a gente consegue, inclusive, o controle das crises. É claro, como eu falei, existe uma pequena fração, em torno de 25% a 30%, que não tem o controle das crises com a medicação, e aí a gente pode pensar nesses casos, em alguns deles, a cirurgia de epilepsia. Mas o fato é que a grande maioria das vezes tem um controle das crises e isso em nada impede, não tem um comprometimento intelectual do paciente na grande maioria dos casos. A gente conversou com um neurocirurgião especialista em epilepsia, o Dr. Luiz Daniel Settle. Obrigada, viu, doutor? Até uma próxima. Muito obrigado a vocês, obrigado pela oportunidade.